Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e esse vídeo vai ser a parte 2, a continuação do vídeo de forms, onde eu expliquei o básico, né? Como você cria, como você usa, mas não entrei na parte de parâmetros na época, porque eu achei que ia ficar um pouco mais complicado, principalmente porque era muito no começo do curso, tá? Então eu não falei sobre isso, mas agora eu vou falar sobre parâmetros, exceções, como você sai de um form, como você passa por valor ou por referência. Ou seja, eu vou explicar o que faltou naquele outro vídeo, tá? Então, relembrando, o que é um form? Form é uma forma de você colocar o seu código ABAP num lugar separado e toda vez que você precisar chamar esse código, você chama o seu form. Cada form ele tem um nome, então você vai invocar aquele form pelo nome. Aí você pode passar parâmetros, esse tipo de coisa, tá? Então, como que é um form? Relembrando aqui, então essa é a definição de um form. O form ele tem um nome, pode ter parâmetros, pode ter mais coisas aqui. E dentro do form tem o código ABAP que você vai colocar. Então toda vez que você precisar chamar esse form, você vai usar essa instrução aqui, ó, perform, colocando o nome do form, tá? E passando parâmetros se tiver, tá? Então esse é o funcionamento básico. Eu vou colocar aqui no card o link do outro vídeo, né, que fala sobre o básico do form, caso vocês queiram ver, né, caso, né, você não saiba o que é um form. Então lá eu explico certinho como você cria um form e chama, tá? Agora a gente vai entrar na parte de parâmetros, tá? Como que eu passo variáveis para esse form, tá? Que são os parâmetros, e eu vou usar esses parâmetros para alguma coisa lá dentro do form, tá? Então, o primeiro tipo de parâmetro que o form pode aceitar é o using, tá? Então, quando eu quero passar alguma coisa para dentro do form, uma das formas é usando o using, tá? Dessa forma aqui. Então, eu criei aqui um report para a gente abordar alguns exemplos, tá? Aqui eu tenho algumas variáveis que a gente vai usar no report e o que a gente vai usar agora é essas duas aqui, ó, o nome 1 e o nome 2, que seria o primeiro nome e o último nome de uma pessoa, né? Coloquei o meu aqui e a gente vai chamar esse form aqui, ó, o escrever nome 1. Ele aceita dois parâmetros usando o using, tá? Eu vou passar aqui. E como que está lá na definição do form? Eu vou entrar aqui na definição e aqui também está using, tá? Então, tanto na chamada como na definição, você coloca using, tá? E aqui na definição, você pode colocar somente o nome do seu parâmetro e se você quiser especificar um tipo, você pode, tá? Igual eu coloquei aqui. Coloquei o D underline nome 2 type e o meu tipo, tá? Então eu vou aceitar esse tipo. Caso você não queira, não precisa passar, tá? Aqui a gente tem um padrão de nomenclatura também dos parâmetros, tá? Quando é using, eu geralmente coloco u e daí o tipo da variável, tá? Se eu estou passando uma variável simples, eu coloco d. Então ficaria ud underline e o nome que você quer, tá? Aí isso vai mudar, né? Quando for changing, que é outro tipo, você coloca cd. Quando for tabela, você pode colocar um t e assim por diante, tá? Então coloquei aqui using o d underline nome 1 e o d underline nome 2, tá? E o que eu vou fazer aqui dentro desse form? Eu vou escrever na tela simplesmente, tá? O primeiro nome e o segundo nome aqui, tá? Então vamos executar esse form, esse report. Vou ativar aqui. Já deixei um breakpoint aqui pronto para a gente analisar, né, o que está acontecendo. Vou executar. Tem aqui as duas variáveis, nome 1 e nome 2, tá? Preenchidas. E vou entrar nesse form. Para entrar no form, eu vou apertar F5, tá? Porque eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. Entrando no form, eu tenho os dois parâmetros. Eu posso olhar eles aqui, tá? Então, fora do form, as variáveis que eu estou passando é LD nome 1 e nome 2. Só que quando eu passei para o form, mudou, né? Porque virou um parâmetro. Então o parâmetro ele tem outro nome, como se fosse outra variável, que é o d underline nome 1 e o d underline nome 2, tá? Que tem os mesmos valores aqui no caso. Aqui eu vou escrever na tela, né, o nome 1 e o nome 2 e vou sair do form. Ele voltou aqui para fora do form e vai continuar o programa. Então simplesmente escreveu os dois nomes aqui, certo?
Então, essa é uma forma de você passar um parâmetro para dentro do form, tá? Só que tem um detalhe aqui. Essa forma de usar o form, a gente está passando os parâmetros por referência, tá? Então, quando você não especifica nada, é por referência. E isso vale para os outros tipos também, tá? O change, por exemplo. Então, como que eu passo esses parâmetros por valor, tá? Da outra forma. Mas, primeiro de tudo, qual que é a diferença, né? De referência e valor. Quando você passa por referência, quando você tem um valor dentro da variável e você está passando por referência, se você modificar essa variável, esse parâmetro dentro do form, isso vai afetar a variável que está fora, porque é uma referência, é a mesma variável, tá? A variável que você passou como parâmetro, se você modificar o parâmetro, ela modifica a variável, tá? Quando é por valor, isso não acontece. Se você modificar esse parâmetro dentro do form, não vai afetar a variável que está fora do form, que você passou no parâmetro, tá? Então tem essa diferença. Então vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então eu tenho aqui, ó, vou comentar esse form e a gente vai chamar o escrever nome 2, tá? Que ele usa esses parâmetros por valor, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como fica na definição do form. Aqui, ó, já tem uma diferença, ó. Quando eu estou passando aqui, ó, se using, eu estou definindo que ele é por valor. Então, eu coloco aqui value e coloco dentro aqui do value a variável, né, o parâmetro que eu quero que seja por valor, tá? No caso aqui só está o primeiro, tá? Se eu quisesse que o segundo fosse por valor também, é só colocar isso aqui, ó, tá? Aí vai ser por valor. Se não tiver isso, é por referência, tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Aqui dentro, eu estou modificando o nome 1 aqui, estou colocando Santos, tá? Então, vamos ver a diferença por referência e por valor, tá? Quando eu modifico esse parâmetro lá dentro do form. Então, primeiro eu não vou modificar, tá? Para a gente ver como que fica. Vou executar, tá? Já estou chamando aqui o escrever nome 2. O nome 1, que é a minha variável que está fora do form, tá com o valor aqui Vinícius. Vou entrar no form. O parâmetro está como Vinícius, tá? Não mudou nada, tá? Porque eu nem estou modificando. Então, tá igual. Agora, eu vou modificar essa variável, tá? Esse parâmetro, o d nome 1. Vou executar. Estou aqui com a minha variável fora do form, que é o ld nome 1, e estou passando para o form aqui, ó. Dentro do form eu tenho o ud nome 1, que é o parâmetro, tá? Vou modificar o ud nome 1. Ele modificou. Tá vendo aqui que ele modificou somente o ud nome 1? Ele não modificou a ld nome 1? Por quê? Porque está por valor. Então, quando entrou esse parâmetro no form, ele fez uma cópia daquela variável. Ele não usou a mesma variável. Ele não usou a referência daquela variável, tá? Então, eu posso modificar à vontade esse parâmetro dentro do form que não vai afetar aquela variável. Igual a gente está vendo aqui, tá? Aqui mudou aqui, né? Porque eu escrevi lá dentro, né? O nome 1 e o nome 2. Agora eu não vou usar essa parte aqui do valor, tá? Eu quero que seja por referência. Como que vai ficar? Tem aqui ld nome 1, vou entrar no form, vou olhar o parâmetro e agora a gente vai modificar. Só que aqui está por referência, tá? Eu tirei o value 1. Tá vendo aqui que quando eu executei, ele modificou as duas? Por quê? Tá por referência, tá? Então tudo que eu modificar nesse parâmetro vai afetar aquela variável que está dentro, que está fora do form, certo? Eu passei ela por parâmetro, então se eu modificar, eu afeto ela também, porque está por referência. Então essa é a diferença, né? Por referência, ele modifica, tá? Essa variável que você passou como parâmetro, e por valor, ela não modifica, porque é outra variável, tá? Ele fez uma cópia e tudo que você fizer ali só afeta aquele parâmetro, tá? Beleza, vamos ver aqui outro exemplo. Agora a gente vai ver o tipo de parâmetro changing. O funcionamento dele é basicamente igual ao using, tá? Você pode passar valores ali para o seu form pelo changing. Dependendo se tiver por valor ou por referência, vai ser modificado aquela variável fora do form, tá? Que você passar como parâmetro.
Então, na prática, é a mesma coisa que o using, tá? Mas eu uso o changing quando eu quero modificar alguma coisa dentro do form e retornar isso para quem está chamando o form, tá? Então, como se fosse uma variável de saída, tá? Mas se você quiser usar o using para esse propósito, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Vamos ver o exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, esse form, ele vai concatenar o nome 1 e o nome 2 e vai jogar o resultado nessa variável ld underline completo que está como changing, tá? Como que está na definição desse form? Então, está aqui using, o d nome 1 e o d nome 2, e tem o changing aqui, que eu coloquei cd, né? Então, quando eu uso um parâmetro changing, eu uso essa nomenclatura aqui, ó. Changing, esse c, aí o tipo da variável, né? Se for dado simples é d, se for uma tabela, que você pode passar aqui, aí t, assim por diante, né? Se for a estrutura é um s, tá? E aqui dentro a gente está concatenando, então, esses dois parâmetros e jogando o resultado no cd nome, tá? Que é o parâmetro changing. Então, eu uso dessa forma, tá? E tem muito exemplo standard também que você vai ver que funciona mais ou menos desse jeito, tá? Vamos executar, então. Eu já deixei aqui, então, a chamada preparada. Tenho aqui, ó, o nome 1 e o nome 2. Vou chamar o form. O LD nome, ele não tem valor ainda, tá? O CD nome, né, no caso aqui dentro do form. E vou concatenar e jogar o resultado aqui. Pronto, ó, modifiquei o valor, tá? Desse parâmetro. Se a gente ver fora do form, o LD underline completo também foi modificado agora, tá? Por quê? Porque está como referência, tá? Então, já modificou fora também. Tá? Então, aqui é um exemplo bem simples, né, de como você usa o changing. Agora a gente vai ver como usar o parâmetro do tipo tables, tá? Então vamos lá. O tables é um parâmetro para você passar tabelas, tá? Então eu quero passar uma tabela para dentro de um form, posso usar o tables. Quer dizer que eu não posso passar tabelas para um parâmetro using ou changing? Você pode, tá? Então, assim, só que inventaram, por algum motivo, né? Inventaram um tipo de parâmetro específico para tabela, tá? Mas não que você vai te impedir de usar como using ou changing, tá? Só para deixar claro. Você pode usar. Então vamos lá. Deixei um form aqui preparado, que ele é o form carrega a tabela. E ele tem um parâmetro aqui, ó, que é tables. Eu estou passando uma tabela interna, tá? Que ela está declarada aqui, ó. Então, standard table of S airport, tá? Tabela de aeroportos. Dentro do form, a gente tem um select e a gente vai carregar essa tabela interna com os registros dessa tabela lá do banco, tá? Então vamos lá. Vamos executar esse exemplo. A minha tabela interna está vazia, tá? Ó, não tem nenhuma linha. Vou entrar no form e vou olhar o parâmetro, né? O t-airport aqui, ó. Também não tem nenhuma linha. Vou carregar essa tabela, dei o select. Agora, dentro do parâmetro de tabelas, tem várias linhas, tem 53 linhas, tá? Vamos ver aqui, ó, fora do form, que é essa variável lt-airport, que está aqui, ó. A gente está passando aqui, também foi carregada, tá? Porque está passando por referência ali. Beleza? Bem simples. Agora vem a parte de exceções. Como a gente lança uma exceção a partir de um form. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui, que esse form processa material, a gente passa o material, tá? Ah, e um detalhe, aqui a gente está passando o valor diretamente no parâmetro, tá? Você pode fazer isso normalmente, tá? Com qualquer parâmetro, que você consiga passar um valor direto ali, tá? Porque nos exemplos anteriores a gente estava passando sempre variáveis, né? Igual tá aqui, ó. Mas você pode passar valor direto tranquilamente, tá? Então a gente vai chamar esse form, passar o código do nosso material e caso dê alguma exceção, né, da orientação objeto, tá, uma classe de exceção, ele vai cair aqui no cat, tá? Então é um bloco try catch normal, tá? Eu vou colocar aqui no card o vídeo da orientação objeto, a parte de exceções, tá? Caso você não saiba como usar, lá vai ter mais informações. Então aqui eu tenho o bloco try catch, tá? Preparando
essa chamada, caso dê algum erro, ele já tem uma região aqui que eu posso tratar esse erro, tá? No caso aqui eu só vou escrever na tela, né? Ocorreu uma exceção e o texto da exceção, tá? Então estou capturando aqui a seção dessa classe zcx underline material underline inválido e estou jogando nessa variável aqui, nessa instância aqui, né? Que está declarada aqui, ó. Vai ser um objeto, né? Vai poder armazenar um objeto desse tipo aqui, tá? Beleza. Então, caso não dê a exceção, ele vai continuar executando, né? E vai escrever na tela deu certo. Caso dê uma exceção, ele vai cair aqui. E como que fica dentro do nosso form? Na definição, né? Aqui, então, tem o nosso parâmetro do material e você vai colocar rising e a classe de exceção que esse form pode lançar, tá? Aí, se tiver mais, você pode ir colocando aqui, tá? Outras classes também. Aqui dentro, eu tenho dois ifs, né? Caso o material for 1, 2, 3, ele vai processar normalmente, tá? É só um exemplo, tá? Não tem nenhum código aqui, é só um comentário. E caso eu utilize o material 4, 5, 6, ele vai dar a exceção, tá? Falando que o material é inválido, né? Exceção aqui. Beleza? Um cenário bem simples. Agora eu vou executar esse cenário, tá? Eu vou colocar um break aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vou entrar no form, eu passei o material 1, 2, 3, então ele entraria aqui, né? Se tivesse instruções. Não é o 456, então não vai lançar uma exceção, tá? Para lançar uma exceção, você usa rise, exception, type e a exceção. Aí você pode passar parâmetros, né? Tem outra forma também de rise, exception e você passar o objeto. Lá no vídeo de exceções eu explico isso, tá? Então, nesse caso, ele não lançou exceção, tá? Vai executar normalmente, vai escrever na tela deu certo e vai finalizar o programa, ó, deu certo. E se eu usar o material 456, que é aquele material que vai lançar uma exceção. Vamos ver o que acontece. Então, chegou aqui, material 456, e vai lançar a exceção, tá? Então, vou apertar F6. Ele caiu no catch, porque lançou a exceção. E aquele objeto da exceção foi para cá, para o LO underline EX, tá? Então, tá aqui, ó, o objeto de exceção, tá? E vai escrever na tela, ocorreu uma exceção e o texto da exceção. Tá? Ocorreu uma exceção, material 456 inválido. Agora a gente vai ver como a gente sai de um form antes de ele chegar até o final, tá? Vamos dar um exemplo. Você tem uma série de instruções, só que você tem uma regra que, caso aconteça alguma coisa, você quer sair antes de terminar o form. Aí você pode usar uma instrução aqui, que no caso é exit, tá? Então vamos ver um exemplo na prática aqui. Eu tenho aqui o form cadastro e eu tenho esse parâmetro. Quando eu quiser fazer um cadastro completo, eu vou passar um X aqui. E quando eu não quero fazer um cadastro completo, eu vou passar vazio, tá? Então vamos entrar aqui no form para ver como está a implementação, tá? Então, caso o cadastro for completo, ele vai escrever na tela cadastrando o cliente e cadastrando o endereço, tá? E caso não for completo, ou seja, não vai estar com X aqui nesse parâmetro, ele vai sair antes de chegar nessa parte aqui. Então, ele vai dar um exit e vai sair do form. Ou seja, ele só vai executar o que está antes desse exit, tá? Vamos ver na prática? Então, primeiro eu vou chamar sem estar completo, tá? Vou executar aqui. Então, ele vai escrever na tela cadastrando o cliente. Não está com X, então ele vai para o exit, ele vai sair do form. Então, ele saiu do form e só escreveu essa parte aqui. Vou apertar aqui F8 e só escreveu cadastrando o cliente. Agora, se eu quero um cadastro completo, eu quero percorrer o form até o final, tá? Então, vou passar um X e vou executar. Então, ele vai escrever cadastrando o cliente. Agora, o parâmetro aqui está como X, tá? Então, ele não vai sair do form, não vai executar essa instrução. E vai escrever na tela cadastrando o endereço, tá? Vou apertar F8. Agora sim, ele executou o form inteiro, né? Porque eu não saí antes de terminar. Beleza?
Concluindo, pessoal, então eu mostrei aqui como você usa a parte de parâmetros dos forms, como você lança uma exceção, como você sai de um form antes de acabar o form, né? Você não precisa percorrer todas as instruções dentro do form, tá? Você pode sair antes. E, lembrando, a SAP, ela marcou a parte de forms como obsoleta, tá? Ou seja, ela não recomenda que você utilize forms para programas novos, tá? Tudo que já está feito, você não precisa reescrever. Você está dando manutenção num programa de um cliente que já está escrito, tem um monte de coisa lá, não precisa sair tirando o form e colocando, vamos supor, uma classe, né? Convertendo tudo para orientação a objeto. Você não precisa fazer isso. Continua dando manutenção no que já está em forms, tá? Se precisar de um form novo, faz um form novo ali, porque o programa já tem um monte de form. Não tem por que você fazer metade orientado a objeto, metade forms, tá? Se você quiser também, pode seguir assim, mas não precisa esquentar a cabeça com isso, tá? Agora, somente programas novos, dê preferência de fazer isso de forma orientada a objeto, por exemplo, né? Crie uma classe dentro do seu programa e, em vez de usar forms, você vai usar métodos, tá? Então, essa é uma forma, uma recomendação da SAP. Você pode combinar, tá? Todos os parâmetros que eu falei aqui, using, changing, tables, lançar exceções, tudo num form só, tá? Pode criar quantos parâmetros você quiser. Pode combinar tudo conforme a sua necessidade, tá? E eu recomendo que você veja a documentação do form para ter mais detalhes, tá? Caso você queira saber exatamente tudo que ele faz, todas as possibilidades, no mínimo detalhe, vem aqui na documentação. É só vir aqui no form, ó, seleciona a palavra, aperta F1 e aqui você tem tudo que é possível fazer em um form, tá? Ó, tem os parâmetros aqui, ó, tables, using, changing, rising, que eu expliquei aqui, né? E tem mais informações, a passagem por referência, passagem por valor, né? Usando using, usando changing, tá? Lembrando que forms, ele é reconhecido também, a tradução você vai ver como subrotinas, tá? Então, se você vê subrotinas, subroutines, form, é tudo a mesma coisa, tá? Uma subrotina é um form. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.